Você sabe que hoje a gente já tem belíssimas convidadas para conversar com a gente. Temos. Né? A gente vem anunciando elas desde o começo do nosso programa. Sim. E eu vou pedir licença aqui. A gente pode voltar lá para nossa poltrona? Olha aí uma das nossas entrevistadas com as ilustradas, que já estão na tela aí para poder conversar com a gente. Afinal, hoje nós vamos conhecer melhor as personalidades que atuam em Sergipe, com iniciativas importantes, em especial para a comunidade negra. Como estamos no Julho das Pretas, nada melhor do que trazer convidadas de peso. Temos a presença aqui de Tiara Menezes, sergipana, nascida em Aracaju, formada em design gráfico, pós-graduada em marketing pela Universidade Tiradentes, com experiência e mais coisa, né, Ingrid? Tem muito mais coisa. Currículo da mulher é vasto. Meu amor, aqui o negócio é muito de extensão, viu? Com experiência de atuação em desenvolvimento em projetos que contam com o protagonismo preto. Em novembro de 2021, criou a Circular Black, empresa que funciona como uma hub que conecta pessoas pretas ao mercado de trabalho por meio da formação antirracista e ativações em eventos e ações corporativas. Pois é. Também temos aqui Isa Luane Santos Moura. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em neuropsicologia e psicologia educacional, atuando na saúde municipal de Aracaju e na rede privada, com experiência no SUAS, na educação e no âmbito hospitalar. E Jussiele, que está compondo aqui nosso sofá também. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece. É muito prazeroso estar aqui para poder fazer essa troca com vocês. Bom, começando com você que já está aí no mic, né? Que já está aí respondendo. Veja, vamos conhecer mais sobre o Circular Black? Vamos. Né, como você bem apresentou, né, criei a Circular Black em 2021. Muito desse lugar de já vi, né, trabalhando com a questão da comunidade negra, né, já vi da experiência de viver, né, enquanto uma mulher preta, e entender como esse mercado não absorviam, né? As pessoas pretas não nos oportunizavam, né? Então, percebendo isso, né, surgiu essa inquietação e essa vontade também de fazer acontecer, né? E eu já atuava, né, com palestras, falando sobre marketing pessoal, oficina de currículo. Eu pensei, vamos agora colocar essas pessoas, oportunizar essas pessoas no mercado de trabalho, já que eu também sou produtora cultural, já que eu também transito, né, na educação. E foi por isso que a Circular Black ela foi tão importante para mim, né, nesse cenário nos espaços que eu já atuava, fazer formação antirracista, né? Eu trabalho em 2 grandes escolas particulares e comecei por elas, né, nessa parte de formação antirracista. E foi muito importante porque fui ouvida desde a alta gestão, né, até a portaria. Então, fiz treinamentos de formação antirracista. A gente pensa que, precisa disso, precisa muito disso, né? E aí, a partir disso, do lugar da educação, que é um eixo que eu sou apaixonada, né? Acho que a educação é a ferramenta mais poderosa de transformação. Então, tem esse eixo da educação e o eixo da cultura, né? Ali apareceram algumas fotos, né, dos eventos que eu pude coproduzir e, nesses eventos, oportunizar profissionais pretos a estarem em lugares de destaque. Desde o mestre de cerimônia até as próprios artistas que se apresentaram, exposição, artista fazendo live paint, né? Quadros lindos, assim como Jussiele. E tantos outros fotógrafos, videomakers, né? Oportunizar pessoas que estão na frente, mas também nos bastidores. Então, a Circular Black ela vem desse lugar da provocação, da indignação, né? E da provocação de mover essa estrutura. Né? A gente fala muito de racismo estrutural, mas pouco se faz para mudar essa estrutura. E, como eu falei, o pilar da educação, para mim, é o mais forte e é ele que muda essa estrutura. Né? E, a partir de mudar, também levar à prática. Colocar essas pessoas e oportunizar, né? Dando esse lugar de visibilidade. Veja que bacana, veja como uma iniciativa ela acaba gerando diversas oportunidades, né? E você tem um feedback disso ali na prática, né? Sim, com certeza. Porque muito também a gente se ouve e se fala, eu sou uma empresa antirracista, minha marca é antirracista. Mas e na prática? Qual é a estrutura que você está movendo, que você está modificando, né? Eu brinco que a gente faz o teste do pescoço quando chega nos lugares, né? E olha para um lado, para o outro. Onde é que estão as pessoas pretas? Elas estão só no lugar ali da base, de subserviência, ou elas estão no lugar de liderança, de destaque? Então, a Circular Black ela vem para provocar esse lugar, né? E aí, a partir disso, começar com a parte didática mesmo. Formação antirracista, explicar, comunicar e depois dar oportunidades. Perfeito. Agora vamos falar com Isa. Tudo bem, Isa? Seja bem-vinda, você em dia, viu? Na parte da saúde, como o trabalho voltado às mulheres tem feito a diferença na vida de quem busca atendimento? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A diferença na vida de quem busca atendimento, primeiro, é o acolhimento, né?
Como é que a gente vai acolher esse sujeito que está chegando no centro terapêutico, se é a primeira vez que está fazendo terapia, se não é, se é uma pessoa preta, se não é, porque apesar de muitas pessoas não entenderem, ou não saberem, ou não perceberem, existe sim uma diferença entre atender uma pessoa branca e uma pessoa preta, porque a vivência ela não é a mesma, né? Então tem a questão do racismo, do preconceito. Eu entendo sobre isso, mas eu queria tirar algumas dúvidas, Isa. O que ainda é um desafio? Há diferença, inclusive, nos espaços públicos e nos espaços privados, esse tipo de atendimento, de acolhimento? A diferença do público para o privado é que no público existe a fila de espera enorme, né? Porque a questão socioeconômica, de fato, a questão da vulnerabilidade. Porque como eu sempre costumo dizer que se você não tem uma renda fixa, se você não tem uma moradia, se você não tem comida, você não tem saúde mental. E é muito aquilo que chega para a gente no consultório, por exemplo, do SUS. As pessoas passando, boa parte passando com alguma privação de alguma coisa dentro de casa ou na própria vida, e isso influencia na saúde mental, né? Já na rede privada, geralmente quem procura é quem tem mais condições socioeconômicas. E aí já não tem tanta privação, mas também existe a questão racial, né? A questão do... Hoje a gente estava lá no Conselho de Psicologia, numa roda de conversa com psicólogas pretas, a gente estava falando sobre justamente isso, que a gente precisa parar de falar sobre recorte racial, né? Porque a gente não é um recorte, a gente está incluído na sociedade, né? Então, devido a isso, a rede privada, ela tem mais acesso à saúde do que quem vai buscar o SUS. Não que quem não tenha não vá buscar, né? Porque vai. Perfeito. Com certeza. Ó, de um lado nós temos oportunidade e formação, né? Do outro, acolhida e saúde. O que a saúde mental influencia? Eu acho que assim, é uma pergunta para as três, inclusive, né? É uma pergunta para as três. No meu ponto de vista, a saúde mental ela vai influenciar no seu bem viver, não somente no seu bem-estar, mas no seu bem viver. Porque a partir do momento que você cuida da saúde mental, você tem a oportunidade de se encontrar enquanto pessoa, de se reconhecer, de se conhecer, de entender os seus limites, de não ultrapassar os seus limites, de não ultrapassar o limite do outro, né? E aí a saúde mental da pessoa preta, principalmente da mulher preta, ela vem naquela perspectiva de fazer com que ela entenda que ela não é para servir, ela é também para ser servida, que ela precisa aceitar carinho, aceitar afeto, né? Porque a gente está muito nessa consciência ancestral de que a gente precisa estar ali no lugar de servidão, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa receber carinho, amor, a gente precisa receber afeto, a gente precisa ser cuidada de fato. Isa, muito obrigada pela sua fala, viu? Me tocou aqui por diversos motivos. Você que está assistindo e sabe que eu sempre converso isso com você, por favor, preste atenção, viu? Beijo. Complementando a fala da Isa, eu acho assim, importantíssimo, né? Porque quando a gente fala de racismo, não tem como falar de racismo sem ser algo desconfortável, porque a gente está falando de uma coisa que é crime, né? E às vezes a gente é só visto nesse lugar de ser convidado para falar sobre esse lado ruim, né? De ser uma pessoa preta, né? As dores, só falar das dores, né? Eu acho que a gente tem que também entender esse lugar, esse espaço do amor, do afeto. Porque é muito difícil para as pessoas negras, né? Principalmente homens também, né? Que crescem com aquela imagem de que pessoas pretas são mais fortes, né? Nós mulheres guerreiras, né? E a gente é ser humano também, a gente tem que ser humanizada. E eu acho que a saúde mental ela vem muito desse lugar da gente se olhar também, com esse cuidado, com esse afeto, né? Eu acredito que a raiva, né? Eu até escutei isso recentemente de uma empreendedora, Tati Negra Luz, minha amiga também, que ela fala, a raiva, a gente também tem que saber fazer a manutenção da raiva, porque é a raiva que nos coloca também no lugar de construção, né? Então, eu acho que a saúde mental vem muito desse lugar da gente também saber lidar com a raiva, entender que a raiva também vai nos nutrir, né? Dessa indignação e desse movimento de estrutura, mas também do afeto. A gente precisa estar pronta para receber, que é algo que é muito difícil. Eu acho que a saúde mental é esse equilíbrio, sabe? Desses sentimentos e emoções. Se deixar ser cuidada também, né? Exatamente. Para você, Jossi? Para mim, assim, no campo da arte, além de ser um trabalho manual, a gente vai trabalhando com as mãos, é um trabalho mental também. Antes da gente parar para pintar um quadro, a gente entrou no trabalho mental, né? E como você tem mentalidade, saúde mental, se você levantar às 5 da manhã e chega em casa às 7 da noite. Então, saúde mental, ela influencia em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive na produção de arte.
Como é que a gente vai parar para pintar um quadro se eu estou preocupada em sobreviver? Então, por isso que muitas artistas deixam sua produção de lado porque não tem tempo, está cansada, né? E o aspecto mental influencia diretamente no que a gente produz. Uma psicóloga pode tentar analisar as minhas obras e encontrar aspectos inconscientes que eu mesmo não sei. Sim. Então, tudo influencia. Se você está cansado mentalmente, sua produção vai ser diferente. Se você está em um estado de aflição, sua produção vai ser outra. Se você está em um estado de bem-estar, sua produção vai ser outra. E para trabalhar, pesquisar, estudar, você precisa ter o tempo para si, que é fundamental para a produção em arte e para a saúde mental. Olha, eu acho muito bacana esse espaço, porque você falou de Tati Negra Luz, inclusive quero mandar um beijo para Tati. Inclusive já usamos peças da Negra Luz. Quero mandar um beijo grande. Tati eu conheço da época de escola, assim. Então eu conheço a luta dela, conheço toda a sua resiliência. E são mulheres que têm, assim, um poder de... São agentes de transformação. E eu queria saber de vocês, se vocês entendem a posição de vocês como mulheres realmente agentes de transformação. Bom, eu entendo, até porque no contexto atual hoje, no qual eu faço parte, eu estou como conselheira do Conselho Regional da Psicologia, né? E ainda estou à frente da Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, assim, para além dos meus vínculos, porque a gente precisa estar atuando para a questão da militância mesmo em si, mas a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar para poder nos manter, né? E aí, para além do serviço na rede pública e na rede privada, esse espaço de liderança, não só no conselho, mas quando a gente traz para a questão da ancestralidade, porque eu também sou uma mulher candomblessista e hoje eu tenho um cargo, né, na casa Iaquequerê, a Mãe Pequena. Então, tudo isso reverbera no que a gente vai se tornando no decorrer do tempo, sabe? Então, o fato de eu ser conselheira hoje me traz uma perspectiva muito além e aquém do que eu tinha há um ano atrás, por exemplo. Porque eu posso acolher principalmente as minhas irmãs psicólogas pretas, que não tinham como é que eu posso dizer? Não tinha essa perspectiva de que poderia chegar lá. E hoje a gente tem uma gestão composta majoritariamente por mulheres e também por mulheres pretas, sabe? Isso é lindo de ouvir, né? Muito. Para você, Josi, como é que você se vê sendo esse agente transformador? Eu ainda estou processando. Olha, vamos conversar com a psicóloga. Eu ainda, Aproveita. Ainda não consigo me ver nesse lugar de transformadora. Estou trabalhando para isso. Espero que meninas, outras mulheres possam se inspirar em mim. Mas eu ainda estou trabalhando esse aspecto. Talvez já se inspiram que você nem saiba. Talvez, né? talvez. Talvez, eu tenho certeza. Vou tirar o talvez. Eu tenho certeza que muita gente já se inspira. Bom, espero Lá que por sim. mim. Concordo também. A partir do momento que eu me vi, né, professora, educadora, não tem como não se ver nesse lugar, né, de transformação. Né? E como eu falei, a Circular Black vem desse lugar de mexer ali nas estruturas, fazer, né, cutucar, né, fazer aquele movimento de mudança. Então, eu percebo e recebo feedbacks, tanto de pessoas que fizeram formações, de ex-alunos, né, de artistas, de pessoas que já passaram, né, por mim e foi contratado para eventos, né, que eu faço também curadoria enquanto produtora cultural. Então, a partir do momento que a gente dá a mão, né, eu também aprendi com Grazi Mendes, uma outra mulher preta muito importante nesse cenário de inspiração para mim, que ela fala o poder da caneta, né? Qual o poder que sua caneta alcança? A partir do momento que você tem a possibilidade de dar uma canetada que vai abrir porta para alguém, então isso já é uma transformação. E assim, hoje eu tenho a oportunidade de abrir portas, né? Às vezes janelas, e a gente pula. Às vezes a gente arromba uma porta de chute, mas a gente consegue abrir ali uma brecha e entrar, né? Então, eu me vejo nesse lugar muito por conta da educação mesmo e dessas possibilidades e oportunidades que a gente consegue disponibilizar para os pares, né? Para os nossos. Muito bem, o importante é abrir, viu? Eu passo o pano mesmo. Ô, Tiara, tem o projeto Faixa na Faixa. Como unir música potencializa o sentimento de pertencimento e se sentir representado? Pronto, esse projeto é compartilhado, né, com duas pessoas também pretas, importantes para a cena cultural, né, sergipana, que é o DJ Rafa Aragão. Ele é o DJ, pesquisador, historiador. Só um momentinho. Tá aí na tela, né? Mandou um beijo pra Rafa? Pra Rafa, sim, pra Tati, que passou aí também. Tati e Rafa fez jornalismo comigo, fizemos várias matérias, ele é um grande amigo desde a época de cursinho. Rafa,
Um beijo, a gente tá esperando você aqui, viu? Com certeza. Pra você em dia. Desculpa, Kiara. Desculpa. Não, Precisava traga mandar um ele, ele é beijo pra maravilhoso. Por favor, né? Quando Eu eu amo- vi faixa a faixa, eu disse, eu acho que Rafa tá aí nesse projeto. Não, eu amo Aracaju por conta disso, né? Porque todo mundo conhece alguém, né? Todo mundo se conhece. Rafa é uma pessoa maravilhosa também, foi um grande parceiro nesse projeto, é um grande parceiro desse projeto. A Aline Braga, que também é jornalista, Sim. né? Outra grande parceira. Então, assim, é um projeto que une música com conhecimento, com história. E a gente sabe que, assim, o processo de se entender uma pessoa negra, pessoa preta, a gente não nasce se entendendo, né? É com o passar do tempo, com as vivências, com as experiências, né? Tem gente que já desperta essa consciência enquanto criança, né? Tem gente que enquanto adolescente, outras pessoas enquanto adultos, quando passa por alguma situação. E aí a gente sabe que a música e a arte, ela atravessa, né? Ela atravessa a gente na nossa forma de pensar, de atuar. E o Faixa a Faixa, para mim, foi um grande presente, porque, na verdade, ele começou de uma inquietação justamente por ser fã de Jorge Benjó. E aí o disco Tábua da Esmeralda estava completando 50 anos. Eu falei, ninguém está falando sobre isso, a gente precisa, né, falar sobre isso. E aí foi quando surgiu a parceria e depois fomos fazendo outros artistas. A gente escuta um pouquinho da música, fala sobre aquela faixa e fala historicamente onde aquele álbum, né, foi, como aquele álbum foi construído. Então já passou Jorge Benjó, Olodum, Elza Soares, Ai, tô tentando lembrar todos que a gente São já falou. inúmeros. Eu vi um ali que tem Leci Brandão. Ah, Leci Brandão. Inclusive, Leci Brandão. Eu colei, que eu vi na imagem. Inclusive, Mas a olha- Leci tá viva e mandou um vídeo pra gente, agradecendo, né, o evento por estar discutindo um álbum dela. A gente fez os melhores, né? Eu vou dela. precisar te interromper, porque infelizmente nosso programa tá chegando ao fim. Eu tava olhando ali o tempo, eu falei, gente, tempo nós- tá chegando ao um fim, papo- gente. papo Eu quero tão agradecer a gostoso. sua audiência. A gente fica por aqui. Eu espero bater outro papo com essas mulheres lindas e talentosíssimas. Mas a gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, às 2h35, aqui na TV do Sete Panos. Beijo pra vocês, hein? Até Tchau. amanhã. Obrigada, meninas. Obrigada. Um beijo.